Se você é fã das artes literárias, talvez já tenha ouvido falar da epopeia de Gilgamesh. Conhecida como a história mais antiga já escrita pelo homem, essa epopeia conta a história de um antigo rei que travou uma guerra com ninguém menos que a própria morte. A história de Gilgamesh foi transmitida ao longo dos milênios e, curiosamente, parece que cada religião ou cultura tem a sua interpretação dela. Entretanto, sempre se pensou que a epopeia não passava de um mito inventado para a diversão das pessoas. Há um ditado popular que diz que a arte imita a vida. Embora muitos sempre tenham pensado que a história de Gilgamesh não era verdadeira, uma recente descoberta arqueológica contestou esse fato. Parece que o que há muito tempo acreditávamos sobre esse homem-deus pode não ser tão falso afinal. Então veja bem, eu sei que recentemente foram feitas muitas descobertas que mostram que o nosso mundo não é necessariamente o que é. No entanto, essa descoberta poderia facilmente acabar com todas as outras. É o tipo de descoberta que fará com que você fique de cabeça baixa e se pergunte por que ninguém mais está falando sobre isso. Mas nós temos todos os detalhes que você precisa saber aqui. Portanto, junte-se a nós nesta incrível jornada ao meio do deserto, onde fizemos uma das descobertas mais impressionantes já feitas nos últimos tempos. O ano era 2003. O local? O deserto do Iraque. Cerca de um mês antes da guerra que dizimou o país do sudoeste asiático, uma equipe de arqueólogos e pesquisadores liderada por George Fassbinder, da Universidade Ludwig Maximilians de Munique, fez uma descoberta surpreendente. Nas profundezas do deserto iraquiano, Fassbinder e sua equipe descobriram uma enorme rede de tumbas que, segundo eles, eram habitadas essencialmente por seres humanos gigantes. Eles acabaram fazendo uma busca ainda mais profunda e encontraram os corpos de outros gigantes que estavam mortos e enterrados supostamente há vários milênios, bem como itens e artefatos que haviam pertencido a eles. Além de tudo isso, a equipe teria descoberto uma massa de terra inteira e um assentamento que havia sido enterrado por gerações. De acordo com Fassbinder, eles encontraram mais de 10 mil hectares de propriedades e terras, muitas das quais parecem ter sido descritas na própria epopeia de Gilgamesh. Jörg Fassbinder, of the Bavarian Department of Historical Monuments in Munich, told the BBC's World Services Science and Action Program, quote, "I don't want to say definitively that it was the grave of King Gilgamesh, but it looks very similar to that described in the epic. We found just outside the city, an area in the middle of the former Euphrates River, the remains of such a building which could be interpreted as a burial," Mr. Fassbinder said. In the book, Gilgamesh is described as having been buried under the Euphrates. Ele também acrescentou que descobriram diferentes casas e propriedades babilônicas que estavam espalhadas pela área, todas enterradas no subsolo por milhares de anos. Alguns anos depois, graças a diferentes relatórios de delatores e e-mails divulgados por altos funcionários do governo, a verdade finalmente começou a ser revelada. Muitos acreditam que a tumba, que foi realmente encontrada, pertencia a Gilgamesh, o antigo rei de Uruk. A essa altura, então você provavelmente tem algumas perguntas. Por que essa descoberta é importante e o que exatamente está sendo escondido de nós? Além disso, quem diabos é Gilgamesh? Para entender o impacto de toda essa história, é importante que você volte à própria epopeia de Gilgamesh, conhecida como uma das primeiras, se não a primeira história já contada. A epopeia descreve a história de um rei gigante semelhante a um deus chamado Gilgamesh. Gilgamesh teria vivido por volta de 2500 a.C. Ele era filho de um rei sumério e de uma deusa da Mesopotâmia, e graças à composição genética de seus pais, ele era literalmente um deus entre os homens. Diz que Gilgamesh tinha cerca de 17 pés de altura, com força suficiente para lutar contra um leão e sair sem um único arranhão em seu corpo. Como parte da evidência de sua existência, Gilgamesh foi creditado por ter construído as grandes muralhas de Uruk, a região que hoje se tornou o Iraque. E considerando que as próprias muralhas são mencionadas na epopeia, acho que é seguro dizer que há algum fato de que Gilgamesh pode realmente ter sido uma pessoa real. Vale a pena observar que a epopeia de Gilgamesh não foi escrita quando ele estava vivo. Ela foi compilada a partir de vários registros históricos do rei, portanto, pode ter sido um pouco imprecisa. No entanto, de acordo com a epopeia, Gilgamesh era um rei despótico e governava seu povo com mão de ferro. Quero dizer, para um cara de 17 pés de altura, quem sabe? Talvez seus punhos fossem literalmente feitos de ferro. De qualquer forma, Gilgamesh não era necessariamente amado por seu povo e, como era mais forte do que qualquer outro na Terra, podia fazer o que quisesse sem se importar com eles. Por fim, Anu, o rei dos deuses, apareceu e ouviu as preces do povo de Gilgamesh para enviar um libertador. Então, ele usou argila crua e seu próprio cuspe para criar Enkidu.
Um homem selvagem que vivia com os animais e que aparentemente surgiu do nada com um desejo ardente de dar uma surra em Gilgamesh. Enkidu acabou chegando a Uruk e desafiou Gilgamesh para um duelo. Os dois homens travaram uma luta épica que durou dias a fio, com nada menos do que o destino do reino literalmente em jogo. Por fim, Gilgamesh saiu vitorioso nessa luta, mas por alguma razão ele optou por não matar Enkidu. Acho que ele ficou tão impressionado que alguém pudesse enfrentá-lo por dias. Por outro lado, Enkidu também se tornou um amigo leal e companheiro do rei. Portanto, apenas dois amigos com poderes divinos vagando pelo mundo sem nada nem ninguém que pudesse detê-los. O que poderia dar errado, não é mesmo? Bem, muita coisa deu errado. Gilgamesh e Enkidu se envolveram em muitos problemas, partindo em um determinado momento para a floresta de cedro, além da sétima cordilheira. Seu objetivo era reivindicar a cadeia de montanhas para Gilgamesh e aumentar sua influência. Enquanto estava lá, os dois encontraram Humbaba, um monstro com cara de leão que protegia a vida selvagem em geral. Com um pouco de astúcia e força bruta, Gilgamesh e Enkidu assassinaram Humbaba, reivindicando suas terras. Mas embora isso tenha causado um pouco de tumulto entre os habitantes, nossos meninos não se importaram. Gilgamesh e Enkidu acabaram indo longe demais quando Ishtar, a deusa mesopotâmica do amor e da justiça, supostamente tentou seduzir Gilgamesh. O rei a rejeitou e a desprezou, e ela pediu a seus pais, Anu e Antu, que lhe dessem o touro do céu. Ishtar soltou o touro, ordenando que ele matasse seu possível amante. Mais uma vez, Gilgamesh e Enkidu provaram ser páreo duro demais. Os dois homens se enfrentaram no touro, com Enkidu segurando sua cauda e Gilgamesh esfaqueando-o no pescoço. Por fim, Enkidu arrancou os membros do touro e o arremessou contra Ishtar. Isso, de acordo com os deuses, foi um passo longe demais. Eles condenaram Enkidu à morte e o homem selvagem ficou gravemente doente e acabou morrendo. Gilgamesh ficou arrasado com a morte de seu melhor amigo. Segundo consta, ele nem mesmo queria acreditar que Enkidu estava morto, até que viu larvas saindo do nariz dele. De luto, Gilgamesh não poupou despesas para velar e enterrar seu amigo. Não foi apenas o fato de Enkidu ter morrido que traumatizou Gilgamesh. De repente, ele se deparou com sua própria mortalidade e com o fato de que também morreria um dia. Determinado a descobrir o segredo da vida eterna, Gilgamesh deixou Uruk para procurar Utnapishtim, o homem cujo nome se traduz literalmente como o distante. Utnapishtim foi o único sobrevivente de um terrível dilúvio que um deus havia enviado à sua terra natal, a Babilônia. De acordo com a história, ele havia sido encarregado pelo deus em questão de criar um enorme navio chamado Preservador da Vida que o ajudaria a sobreviver ao dilúvio, e ele conseguiu. Gilgamesh estava convencido de que Utnapishtim saberia como evitar a morte e o guiaria. Ele teve que atravessar alguns obstáculos bem loucos para chegar lá, incluindo picos gêmeos no fim da Terra, um túnel guiado por 2 escorpiões gigantes e até mesmo as águas da morte. Mas ele conseguiu chegar até Utnapishtim. Quando os dois homens se encontraram, Utnapishtim repreendeu Gilgamesh por tudo que ele havia feito, mas ele também explicou como foi capaz de construir o Preservador da Vida. Utnapishtim explicou que o deus que lhe disse para construir o recipiente que lhe deu detalhes específicos e pediu que ele pegasse 2 de cada animal que pudesse encontrar. Essa parece a história de Noé da Bíblia? Basicamente, Utnapishtim recebeu dos deuses a vida eterna por suas ações. Portanto, ele não tinha muito a oferecer a Gilgamesh. O rei não estava convencido. Então, Utnapishtim lhe disse que poderia ajudá-lo se ele ficasse uma semana sem dormir. Por mais que tentasse, Gilgamesh simplesmente não conseguia dormir, mostrando que não era digno. No entanto, Utnapishtim teve pena dele e lhe falou de uma planta mágica que poderia renovar a sua juventude no fundo das águas da morte. Gilgamesh amarrou pedras em seus pés e imediatamente pulou no mar. Ele obteve a planta, mas enquanto se banhava, uma serpente a roubou, e com ela a última esperança de Gilgamesh para a imortalidade. Devastado, Gilgamesh voltou para casa. O rei passou seus últimos dias como um homem relativamente pacífico, mostrando que a viagem que fez meio que o mudou. Ele acabou morrendo em Uruk, e seu corpo foi enterrado no local descoberto por Fassbinder e a sua equipe. Então, seria o último túmulo de Gilgamesh? Assim, entendemos a epopeia de Gilgamesh e quem ele era. Embora os estudiosos continuem a contestar se ele existiu ou não, o fato de Fassbinder e sua equipe terem descoberto esse local levantou curiosidade. Seria realmente o túmulo de Gilgamesh? Ou seria apenas outro local de sepultamento que talvez não seja necessariamente tão relevante historicamente quanto o de Gilgamesh? Para Fassbinder, o homem que inicialmente encontrou essa área, não havia dúvida de que se tratava do túmulo de Gilgamesh. Pouco depois de a sepultura ter sido descoberta, ele falou à BBC, descrevendo tudo o que havia encontrado e a importância de tudo isso.
Fassbinder também acrescentou que eles haviam descoberto que parecia ser os restos de um local de sepultamento fora dos muros da cidade. No entanto, outros pesquisadores e especialistas contestaram o blefe da história. Para eles, havia algo errado com a descoberta de Fassbinder e as ligações com o antigo rei de Uruk. Por outro lado, eles apontaram que era impossível que Gilgamesh tivesse existido, pois não havia tantas referências históricas a ele. A maioria das referências era apenas mitológica, sem nenhuma base real na ciência ou na história registrada. Da mesma forma, os opositores apontaram que os corpos encontrados não tinham necessariamente 17 pés de altura, como a epopeia afirma que Gilgamesh tinha. Mas se você se lembra, foi estabelecido que a epopeia foi realmente escrita séculos depois da morte do próprio Gilgamesh. Portanto, é possível que tenha havido alguns exageros na história e que algumas coisas não tenham sido tão claras quanto pareciam. Além disso, ninguém acredita que coisas como águas da morte e outras realmente assim existiram. Portanto, a epopeia pode ter sido um pouco imaginativa e imprecisa, mas isso não significa necessariamente que um homem com força divina ou talvez até mesmo de uma raça superior como Gilgamesh não tenha existido. A conexão bíblica de Gilgamesh. Desde que a descoberta do túmulo de Gilgamesh foi tornada pública, muitas pessoas em todo o mundo têm se perguntado se esse rei sumério realmente existiu. E se ele realmente existiu, como sabemos que não existe uma civilização antiga que viveu há muito mais tempo do que podemos lembrar ou de que temos registros? Bem, o interessante é que a resposta para tudo isso pode, na verdade, estar ligada à teologia cristã. A fé cristã está enraizada na crença em Deus, o Ser Supremo que criou o mundo inteiro e que ainda controla seus assuntos. As histórias cristãs são contadas a partir da Bíblia, que apresenta relatos de diferentes eventos que aconteceram no mundo. Uma das histórias menos conhecidas da Bíblia é a dos anjos caídos. E não estou falando da música do Chris Brown. No livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia fala da rápida expansão entre os primeiros seres humanos do mundo e diz o seguinte: Ora, aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, as que acolheram. O livro afirma essencialmente que os anjos do céu vieram à terra para ter relações sexuais com mulheres humanas. O resultado desse pecado foi o nascimento de uma raça de humanos chamada Nephilim, pessoas com força e habilidades sobre-humanas que podiam fazer praticamente tudo o que quisessem, pois eram mais fortes do que todos os outros. Agora, se você se lembra da epopeia, Gilgamesh foi descrito como um super ser humano que também nasceu de um deus e uma humana. Então, será que ele foi produto desse mesmo ciclo reprodutivo? Outra referência bíblica interessante que se relaciona com a epopeia de Gilgamesh é a de Noé e o dilúvio. O livro de Gênesis também conta a história de Noé, um homem que era devoto e muito próximo de Deus e era praticamente o homem santo que restava na terra, o único, por sinal. Todos ao redor haviam praticamente se esquecido de Deus, mas Noé se manteve firme em sua fé. Por fim, Deus disse a Noé que destruiria o mundo por meio de um grande dilúvio e começaria tudo de novo, porque todos haviam se tornado muito pecadores. Ele então orientou a Noé a construir uma arca, basicamente um navio onde ele e sua família estariam seguros. A arca conteria Noé, sua esposa e 3 filhos e suas esposas também. Além disso, a arca conteria 2 de cada animal do mundo, um macho e uma fêmea. Assim, quando Deus terminasse de varrer o mundo, Noé e sua família poderiam começar a repovoar a terra, e os animais poderiam fazer o mesmo com sua raça. Se você se lembra, a epopeia de Gilgamesh fala sobre ele ter ido ver Utnapishtim, que havia sobrevivido a uma enorme tempestade criando um navio. A tempestade havia destruído todo o seu reino, mas ele conseguiu sobreviver porque ouviu as instruções e fez o barco. No entanto, é compreensível que a descoberta tenha sido um choque. Graças às tecnologias recentes, os pesquisadores agora podem testar as teorias e verificar se Gilgamesh realmente existiu. Então você deve estar se perguntando, o que aconteceu com essa descoberta e com todos os corpos? Bem, digamos que o governo dos Estados Unidos tinha outros planos. Se houve algum conflito que levantou tantas sobrancelhas nos últimos anos, esse conflito foi a guerra no Iraque. O conflito inteiro praticamente moldou a geopolítica global como a conhecemos hoje e levou muitas pessoas à infâmia. Nós provavelmente precisaríamos de outro vídeo para explicar a guerra do Iraque por si só. Alguns acreditam que a guerra começou por causa do interesse no petróleo, enquanto outros afirmam que ela foi uma resposta direta aos atentados de 11 de setembro. Porém, o que é especialmente interessante é que a guerra no Iraque começou cerca de um mês depois que Fassbinder e sua equipe descobriram o túmulo de Gilgamesh. De acordo com fontes, a guerra basicamente impossibilitou que Fassbinder e a sua equipe obtivessem os itens que descobriram. Assim,
Eles não puderam atualizá-los com carbono ou fazer descobertas adicionais para ajudá-los a entender com o que estavam lidando. Sem nada que pudessem fazer e com a necessidade de se salvar, Fassbinder e sua equipe deixaram a área onde haviam feito a descoberta inovadora e fugiram do país. É fácil pensar que isso não passa de um mito, mas considere o seguinte: todos os motivos justificáveis que levaram os Estados Unidos a invadir o Iraque foram comprovadamente falsos. A linha oficial era que o país havia ajudado a planejar os ataques de 11 de setembro, mas George W. Bush, o presidente dos Estados Unidos, que deu início a tudo isso, veio a público dizer oficialmente que não foi isso que aconteceu. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Nothing, except for it's part of, and nobody's ever suggested in this administration that Saddam Hussein ordered the attack. Iraq was the lesson of September 11th is take threats before they fully materialize, Ken. Nobody's ever suggested. Para os outros que acham que a invasão foi para impedir que o Iraque desenvolvesse armas nucleares e instrumentos de destruição em massa, bom, adivinhe, o Iraque não estava. The main reason we went into Iraq at the time was we thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't, but he had the capacity to make weapons of mass destruction. O único motivo possível foi que talvez o governo quisesse obter o controle das enormes reservas de petróleo do Iraque. Mas será que esse é realmente um motivo bom o suficiente para iniciar uma guerra que dizimou uma região e a deixou perpetuamente em fluxo? E se houvesse algum outro motivo para isso? E se houvesse algo que o governo dos Estados Unidos realmente quisesse alcançar no Iraque? Bem, e-mails vazados para Hillary Clinton, a mulher que, caso você tenha esquecido, passou a maior parte da sua vida adulta no governo e até concorreu à presidência 2 vezes, mostram que os poderes constituídos podem ter tido um motivo para manter essa descoberta em segredo. Now you can see here it says this is from Denitra Senegar. That's who it's from. This is to Hillary Clinton. Important for context. And then it says, well, you can read it there. And you see what it says? I mean, requesting documents pertaining to the resurrection chamber of Gilgamesh, the location of his body, and the location of the buried Nephilim. Você quer saber o que é mais estranho? Testemunhas afirmaram que os militares montaram imediatamente um acampamento em torno do túmulo de Gilgamesh assim que aterrissaram no Iraque. Eles teriam mandado os repórteres e moradores locais para fora da região e praticamente invadiram toda a área. Algumas testemunhas também afirmaram que os militares começaram a escavar itens do local, levando-os para um local não revelado. Além de tudo isso, as notícias sobre a descoberta do túmulo de Gilgamesh foram praticamente apagadas da internet. Basicamente, era como se essa coisa nunca tivesse existido. Para ser justo, tudo isso pode parecer um pouco exagerado, mas sem dúvida tem muita sobreposição. Quanto ao motivo pelo qual o governo poderia estar interessado em Gilgamesh e em seu túmulo, há também uma pequena teoria. Corey Goode, um investigador independente e youtuber, afirmou que o governo e outros membros da elite global poderiam estar querendo realizar testes de DNA no cadáver de Gilgamesh, bem como nos outros cadáveres encontrados no túmulo. Em um episódio de Cosmic Disclosure, que foi excluído, Goode afirmou que há várias câmaras em todo o mundo onde esses gigantes são mantidos. Ninguém sabe se os governos de todo o mundo estão usando essas câmaras como forma de preservar os corpos com o objetivo de realizar esses testes. Mas com certeza não será fora do comum descobrir isso. Você pode pensar que a descoberta de Gilgamesh e seu túmulo pode ser a única coisa estranha a sair do Iraque. Mas você estaria errado. Essa região pode conter segredos sobre as origens da humanidade, bem como sobre como surgimos. Em março de 1853, um grupo de homens liderados pelo cientista francês Paul-Émile Botta descobriu um achado interessante ao escavar tesouros em Khorsabad, no Iraque. Eles encontraram os restos do que parecia ser um enorme palácio assírio, e dentro dele, um tesouro de inscrições cuneiformes sumérias. Quando traduzidas, as inscrições mostravam o que os arqueólogos acreditam ser a civilização mais antiga do mundo. Um grupo de seres sobre-humanos conhecidos como Anunnaki,